Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar o podcast aqui hoje e nós temos duas figuras ilustres da cidade aí, que é a nossa amiga. Silene Paz. Apresenta aí. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? E tenho várias especialidades em tratamento de autocura, então eu acho que é por isso que eu estou aqui, né? Com certeza. E também o nosso amigo Atos, que é pastor da nossa igreja da comunidade aí. Isso. E aí, Atos? Isso mesmo. Pastor lá na Igreja Ceifa. Sou o Atos Gutierre e vamos falar um pouquinho de fé, de esperança, né? Perfeitamente. O mundo está precisando, né, Atos? E esse é o intuito aqui hoje, levar as pessoas para um caminho legal, como a gente faz, né? Nós somos profissionais, outros são pastores. Eu creio que todo mundo, né, tenta direcionar as pessoas para o bem. Então, por isso que eu acho interessante e me propus a retornar aí os podcasts aí em direção desse sentido aí. Atos, dentro da questão, a gente vai iniciando as perguntas e vocês podem se auto-perguntar também, podem ajudar também. Às vezes tem um caminho, né, que a gente possa levar e está na mão de vocês dois. A gente vai conduzindo. Mas se eu perguntar, Atos, é uma pergunta que eu sempre está dentro da minha cabeça, sabe? Como é que anda a saúde da fé, da igreja? Como é que o pessoal está se comportando hoje em 2022, nessa geração mais moderna? O que você tem visto? Como é que é o processo aí? Está facilitado, não está? Está difícil? Dá mais ou menos uma explanada para a gente aí, dentro dessa direção, para o público que já está presente entender. A gente passou por um momento bem difícil, bem peculiar, né? Onde tivemos que fechar os templos, né? E migrar para os cultos online, se acostumar de uma forma forçada, né? Com a questão da igreja online. Realmente foi um período bem difícil, muitas pessoas sofreram com isso, né? Muita gente perdeu amigos, perdeu parentes, né? E hoje a gente vê as pessoas, os membros das igrejas voltando Sim. aos templos, né? Os templos estão voltando a ficar normal, mesmo com a desobrigação do uso de máscaras. Algumas pessoas ainda vão com máscara, né? A gente ainda continua com o álcool em gel ali dentro da igreja, dentro do templo, para a pessoa se sentir mais segura. Mas hoje nós temos visto o pessoal voltando ao normal, já congregando, se alegrando ali, né? É um lugar de alegria, é um lugar de celebração, é um lugar de esperança, né? Então hoje as pessoas, as famílias estão voltando, né? Até pessoas que nunca foram numa igreja têm procurado, né? Por ter passado por um momento tão difícil, sem entender muita coisa, as pessoas procuram respostas, né? E parece que quando em mais lugar nenhum ela encontra respostas, ela quer encontrar Deus, ela quer saber se realmente existe um Deus, né? E acaba indo na igreja e ali ela encontra ali uma palavra de consolo, uma palavra de vida que traz ânimo, que traz coragem, né? Que traz esperança para ela. Então, e o interessante, você está falando, Atos, a gente percebe em todas as áreas, né? O pessoal realmente está procurando. Dentro da minha ciência, né, que a gente aplica no dia a dia, a procura é muito grande. As pessoas com depressão, as pessoas que têm perdas, essas coisas todas, né? Eu creio que, acho que não é diferente, né, apesar de você ser a fisioterapeuta, né? Você tem esse outro lado também que você ajuda muito. Você tem visto também
muita coisa no sentido que o Atos está falando? Sim. Eu trabalho mais do que com fisioterapia tradicional. Sim. Eu trabalho com fisioterapia integrativa. Então, a fisioterapia integrativa é uma proposta na mudança do estilo de vida. Envolve tudo. Envolve a pessoa mexer no tipo de alimentação, porque nós vivemos num mundo poluído, intoxicado, oxidado, inflamado. Envolve ela fazer uma atividade física, em ela dormir bem, Sim. em ela saber respirar, em ela saber meditar. Mas a minha experiência em consultório é o quê? Se a pessoa não está alinhada, não tem um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, Perfeito. ela não consegue, ela não tem força para ter ânimo para ir para a academia, para conseguir uma dieta. E eu não estou falando de dieta em termos de emagrecer, eu estou falando de dieta em termos de restringir alguns alimentos que fazem mal para a saúde. Sim. Consequentemente, se você tira o que faz mal para a tua saúde, você vai acabar emagrecendo. Mas não é esse o foco da fisioterapia integrativa. E quando fala integrativa, você integra tudo. Então, por exemplo, eu trabalho com muitas técnicas quânticas, microfisioterapia, terapia quântica oriental, análise biológica, que é a nova medicina germânica, são técnicas onde eu trabalho com física quântica. Então, a gente acha aquela cicatriz emocional, patológica, que causou. Então, por exemplo, o Dr. Hammer, que é da nova medicina germânica, ele já provou cientificamente que quando a pessoa passa por um impacto externo, ele é severo, ele é um impacto biológico primeiro, depois desencadeia uma emoção. Ele luta para sobreviver a qualquer custo, porque nós temos uma inteligência biológica que luta o tempo todo para sobreviver a qualquer custo. Só que fica marcado nas camadas do cérebro. E aquelas camadas do cérebro, que é a embriologia, ela corresponde a órgãos, a vísceras. Então, o mesoderma antigo é a proteção, o mesoderma novo é em se sentir apto para estar ali naquele lugar, tem a ver com baixa autoestima. O endoderma tem a ver com sobrevivência. O ectoderma é território, as relações. Então, o que acontece? As pessoas têm desequilíbrio, já vinha vindo um desequilíbrio emocional, mental muito grande nas pessoas. Quando surgiu a pandemia, e principalmente o que os governantes e a imprensa fez na cabeça da população foi muito forte. Não estou falando que o vírus não teve uma pandemia, não é isso que eu estou falando. Estou falando que fizeram um sistema que o ser humano foi feito para viver em sociedade. E quando livre, né? E quando teve que restringir o isolamento social, deu medo. E o medo abaixa o sistema imunológico. Então, consequentemente, e máscaras, foram um monte de coisas que foram impostas. Eu não estou aqui questionando se está certo ou está errado, eu estou falando do impacto que o mundo sofreu. Sim, sim. Então, isso, na época, os professores falaram assim, vocês se preparem para tratar de saúde mental. Porque vai explodir, já estava vindo e vai explodir. Principalmente porque as pessoas, infelizmente, e ele deve vivenciar isso lá dentro da igreja, as pessoas estão muito apegadas no materialismo. Em ter e não ser. Em dar coisas para o filho e não em ser um pai presente, uma mãe presente. Em vez de eu contar história para o meu filho, eu ponho ele para ver um filminho. Sim. Em vez de eu ler um livro para o meu filho, eu ponho ele ali para ficar no celular, no joguinho. Em vez de eu brincar com essa criança, para interagir, para criar essa relação. Então, as famílias dentro de casa se conversam por celular. Então, isso tudo está levando a um vazio existencial. Quando abaixa o sistema imunológico por medo, na nova medicina germânica, pulmão é medo, a morte está em mim. Sim. Então, o que acontece? A pessoa realmente vai adoecer. Associado a ela já vinha tendo um estilo de vida que não é adequado, comendo errado, não fazendo exercício. Então, o que acontece? Ela vai ficar mais fragilizada. Aí vem esse emocional e explode, entendeu? E é interessante, o Atos, que ela está falando, que realmente existe essa situação. Eu lembro quando começou a pandemia, que eu de repente falei, eu vou parar, né? A gente para com os atendimentos, mas ele triplicou de gente, muita gente com pânico, medo, depressão. Mas dentro de toda essa deformidade aí que a gente percebe, né, independentemente, isso não é por isso que são duas pessoas diferentes, mas eu posso dar garantia para vocês que dentro daquilo que eu faço, dentro do meu tratamento, o paciente que estiver ouvindo sabe, eu sempre trabalho dentro da ciência, mas sim somado à fé.
Então, ô Atos, pelo papo que a gente está levando aí, você na igreja, né, a gente sabe que a fé, ela faz parte da vida do ser humano e necessita. Porque se você não tem fé, a fé, digamos assim, tem que ter fé em Deus, mas você tem que ter fé na vida, você tem que acreditar em você. Né? De repente você vai falar, eu tenho que mudar a minha vida. Mas aí a pessoa pergunta, como? Né? Então, a gente tem a solução. Agora, do outro lado, a igreja com a fé não fica longe também. Se as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, eu garanto para você que dentro de uma igreja, que eu sou a favor em 100%, e falo para os pacientes sempre estar, ou qualquer outro tipo de... Quando falo igreja, eu falo total, né? Todas. Agora, como é que você, Atos, nessa situação, o que você falaria em função do que ela disse, né? Na questão de toda essa bioformidade, né? que ela expressou, o que você vê na igreja? Como é que vocês chegam numa pessoa, por exemplo, que está no suicídio? Um exemplo, por exemplo? Especificamente, né? Vamos começar sem falar dessa parte do suicídio. A pessoa que ela frequenta uma igreja, a pessoa que ela tem esse encontro com Deus, esse Deus vivo, esse Deus de relacionamento, esse Deus que trata cada um com exclusividade, né? Até se nós olharmos nosso polegar, nós vamos ver as nossas digitais e passaram-se mais de bilhões e bilhões de pessoas que já viveram, já morreram e ainda tem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. E não tem nenhuma digital igual, né? E essa é uma das amostras da criação de Deus, de quão grande Ele é, de como Ele é criativo. Então, e real, e verdadeiro. Então, as pessoas que procuram a igreja, que querem crer, que querem conhecer esse Deus, ela começa a aprender, baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, coisas, princípios que vão ajudar ela a se encontrar emocionalmente, a ter uma identidade, a enxergar quem ela é a partir da ótica de Deus, a partir da ótica de Jesus Cristo, né? De filho amado, a pessoa que encontra Jesus, ela tem um encontro verdadeiro. Jesus mostra para ela que ela é um filho amado, uma filha amada. A Bíblia fala em João 3,16. Isso numa língua universal, né? Deus é único. Sim. Eu estou falando baseado na fé que eu creio, né? Na Bíblia, na fé bíblica, né? E ali na Bíblia, em João 3,16, diz que Deus amou todo mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Então é um amor extremo, é um amor que talvez a gente não consiga entender. Então todos são amados por Deus. Todos têm uma identidade, né? Todos que creem em Jesus Cristo, a estes são dados o poder, o direito de ser chamados filhos de Deus. Então a pessoa ela começa a conhecer a fé, a nossa fé, a fé da igreja, a fé da Bíblia, e ela começa então a se valorizar, ela começa a se amar, ela começa a ver que a vida tem sentido, ela começa a ver que ela não é um acaso, né? Dentro de tudo isso, dentro da ciência, dentro de toda a criação, de todo o cosmos, né? de todo o universo, ela começa a ver que ela é alguém com um propósito, ela é alguém com uma identidade especial, né? Então a pessoa ela começa a aprender isso, entendeu? E ela começa se ela entra ali, agora vamos entrar no suicídio, se ela entra ali com vontade de suicidar, de tirar a sua própria vida, né? Como que a gente crê? A gente crê que essa pessoa está, de alguma forma, emocionalmente para baixo, né? Com algumas decepções, frustrações, mas também nós cremos que não é só corpo e alma.
né? Nós cremos que é corpo, alma e espírito, né? E aí eu volto lá em João 3,16, que diz por que Deus deu o filho dele para morrer. Qual o sentido disso? Né? E aí nós entramos lá no começo da Bíblia, na Gênesis da Bíblia, no princípio da criação. Que Deus criou todas as coisas, inclusive os seres humanos, e Deus colocou normas, regras, né? E uma dessas normas ela foi quebrada pela desobediência, né? Todo mundo já ouviu falar a respeito do fruto proibido, né? Muitos dizem que falam da maçã, usam a maçã como fruto proibido, né? E aconteceu que entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo e entrou a morte, entrou a destruição, entrou aquilo que Deus não queria para o ser humano. Apesar de já saber que isso iria acontecer. A Bíblia fala que antes da fundação dos tempos, Deus já tinha nos escolhido em Cristo Jesus. Então, mas mesmo assim, Deus sabendo dessa fraqueza do homem, dessa fragilidade do homem, ele mantém o plano dele, ele envia o filho dele para morrer por nós, né? Para que, através dele, nós possamos vencer, como no caso, o suicídio. Nós cremos que o suicídio ele é causado por várias coisas na vida da pessoa, na alma da pessoa, sentimental, nas emoções, mas também por forças espirituais malignas. A morte, ela veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Né? Você trabalha, tem a sua recompensa, você vai ter lá o seu ganho, a sua renda, né, no final do mês. A renda do pecado é a morte, é a destruição. Então, o suicídio, como nós tratamos o suicídio? Nós conversamos com a pessoa, até inclusive essa semana eu conversei com uma pessoa, ofereci ajuda a ela, que ela foi parar no hospital, ela passou por um momento difícil, e eu ofereci ajuda a ela para a gente estar orando, para a gente estar auxiliando ela, né? Mostrar para ela o quanto ela é especial, o quanto ela é amada, o quanto a vida dela tem valor. As pessoas, elas, por causa de alguma coisa que aconteceu, que deu errado, algum plano que se frustrou, elas pensam que o mundo acabou, que não tem mais solução, e isso tem uma guerra espiritual, como a gente crê, uma guerra espiritual que intensifica isso. Muitos pensamentos que a gente tem, Ari, não são nossos, não vêm do acaso. Pensamentos ruins, pensamentos de maldade. Que é a origem de tudo, né? Isso. É a origem de tudo. A maior batalha que nós travamos é na mente. Se você conseguir, que eu sempre aplico, né? A pessoa direcionada para mudar a mente. Então, se ela muda, ela tem fé. Ela resolve o problema. Porque o suicida, seja lá é uma fuga, né? É uma muleta que a pessoa pega e ela tenta encostar num remédio, encostar nesses processos. É alguma dor que ela quer. Mas é a origem de tudo. Certeza, você falou a realidade mesmo. Então incluindo a fé. Isso. Tem que se originar na mente da pessoa. Então a gente trabalha dessa forma, né? Nós cremos que a causa da destruição, a causa de todos os males, a causa do suicídio, a causa dessas coisas ruins que acontecem com as pessoas é por causa do pecado que entrou na humanidade, e a cura disso está lá na Bíblia, está na fé, né? A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus, este é dado o direito de ser chamado filho de Deus. A Bíblia católica, a Bíblia espírita, a Bíblia evangélica, está escrito isso. Talvez Perfeito. É um processo. Agora, quando se fala em sucesso e fracasso, por que fracassamos? Por que a pessoa fracassa na sua concepção do seu caminho que você tem, né? Do aprendizado que você teve todo aí durante a sua vida, que a gente tem experiências, né? Que é muito bom.
Como é que você enxerga do seu lado? Porque a ciência da coisa, quando ele falou uma coisa que eu fiquei muito contente, eu sempre apliquei assim, tudo se origina no pensamento, na mente, é o pensamento. Você controlou o pensamento, acabou os problemas. Porque é ele que vai injetar no teu cérebro, e o cérebro vai aceitar, ele não adianta, ele não sabe discernir que é bom, que é ruim, que é verdadeiro. Agora, sucesso e insucesso, o que você acha? O que você falaria sobre isso para nós? Bom, quando fala em sucesso e insucesso, tem muito a ver com baixa autoestima. Também. Tem muito a ver com a base. Nós vivemos num mundo onde a cultura, antes da mãe ficar grávida, até os 7 anos de idade, que é a primeira infância, é quando se forma a personalidade. É quando se forma a percepção. Sim. E isso vai formar... A criança naquela fase, ela é como Sim. se fosse um scanner. É Ctrl+C, Ctrl+V. Ela vai copiar atitudes do quê? Da cultura, do ambiente. Então, vai ser o exemplo da mãe, do pai, os professores, um médico. Se tem religião, se não tem, que Sim. religião, que região. É uma pessoa criada pela cultura oriental ou ocidental? É uma pessoa criada evangélica ou espírita? A percepção é diferente. É uma pessoa criada no interior ou na capital? Então, esses informes que vêm dos pais, da família, dos professores, do ambiente, da religião, da cultura, forma essa percepção. É ali na primeira infância a maioria dos traumas e a maioria dos problemas. Então, o que acontece? Depois que se formou essa personalidade, que se formou essa percepção, cada vez que recebe esse impacto, que são as adversidades da vida, se eu tive lá uma percepção, por exemplo, eu fui criada por pais que me ensinaram a orar, a acreditar em Deus, a ter disciplina, porque o balé é um estilo de vida, aprender. Eu fui filha única, mas a minha mãe sempre falou: você é amada, não mimada. Quando você venceu, quando tiver uma grande dor, eu estou aqui para te abraçar, mas eu não vou ficar te mimando. E isso foi bom, porque isso me cria. Tive exemplos de pai, de mãe, que me deram dignidade, que me deram valores, que me criaram acreditando em Deus. Que a minha mãe, não que os dois tiveram interferência, mas a proposta da minha mãe foi muito me levar a Deus e do meu pai foi muito me estruturar na honestidade, no caráter. Isso fez hoje, quando eu sofro todas as adversidades, eu ter força para levantar, eu acreditar em Deus, em mim. Entendeu? Então, quando eu sucesso ou fracasso, o que é sucesso? O que é fracasso? É para cada um. O não na vida, muitas vezes, é o seu grande presente. Vou dar um exemplo da Silene, tá? Inicialmente, na minha carreira, eu queria ser atriz. Eu trabalhei em televisão, todo mundo em Bebedouro sabe disso. Sim. Muito bem. Então, um dia aconteceu um não na minha vida. E eu voltei, justamente porque eu vou falar bem claro o que eu tive. Eu tive vitiligo, que para a televisão é mexer com imagem, com aparência. Era causa emocional, mas foi isso. Então, eu tive que vir para me tratar. Consequentemente, eu me desliguei daquilo. E aí eu entrei para o caminho da fisioterapia, para a cura, para tudo. Enfim, isso foi a minha cura. Isso, o meu não. E o meu pai me falava assim: filha, vamos estruturar essa vida, porque lá na frente, quando você estiver na idade que você mais precisar ter uma base, ter dinheiro, estar estruturada a tua vida, vai ser a hora que a televisão vai te jogar fora, porque vão vir outras pessoas. E olha, eu fui abençoada. Porque meu pai teve essa percepção, me preparou, e aí hoje, quando aconteceu, por exemplo, uma pandemia, aconteceu isso que está acontecendo no mundo, eu tinha condições de ter equilíbrio, de segurar os trancos, de enfrentar tudo, de não me envolver em dívida, de manter a estrutura do meu trabalho, de ajudar as pessoas, de estudar muito. Mas o que eu vi acontecer? O que meu pai falava, atores, atrizes, gente famosa, com salários altos, que achavam que nunca iam perder aquilo, ser mandado embora, perder o emprego, perder o chão. Então, é o que eu estou te falando, a estrutura, a base que vem lá na primeira infância, que prepara para você enfrentar as adversidades, e aí sim é sucesso ou fracasso. Não você conseguiu o que você queria, o que você tinha planejado, mas a forma que você enfrenta isso e fica de pé,
É um crescimento, é a percepção. Eu vou perceber aquilo como uma coisa para me derrotar ou vou perceber aquilo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Isso me leva ao meu sucesso, ao meu fracasso sobre mim mesma. É assim que eu vejo e passo para os meus pacientes. É isso daí. Ó, só um minutinho, tem duas perguntas aqui, uma pro Dr. Ari e pro pastor e outra para ela. Pode fazer uma de cada vez? Pode. A primeira é do Ezequias Carvalho. Ele gostaria de saber uma definição melhor sobre o que é fé. O Dr. Ari ou o pastor pode falar mais sobre o que seria a fé de verdade? Tá na mão do Atos. Tecnicamente, Desculpa. em Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é você ter certeza, é você esperar por algo e ter a certeza de que aquilo é real, é verdadeiro, e com uma convicção de acontecimentos, de fatos, mesmo sem vê-los. Né? Nós estamos aqui, nós podemos fazer uma oração aqui e com fé nós teremos certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. Sim. Né, mesmo sem ver. Né? Então, É a fé, né? Isso, tecnicamente, segundo a palavra, segundo a Bíblia, né, a fé se explica dessa forma. Qual que é a outra, Ala? A outra é... Só um minutinho, peraí. A outra é pra Silene. Uma pergunta para ela. Como a ciência descreve o que não consegue explicar? No caso, o que a igreja chama de milagre? Tipo, um caso irreversível que deu a volta por cima ou um homem que foi a óbito e voltou à vida? Bom, eu vou falar da ciência que eu trabalho, tá? Porque na ciência existe o lado da medicina clássica, tradicional, que é a alopatia, e existe toda essa medicina natural, que é o que eu trabalho, que é essa parte holística, mas também a natural. Sim. Dentro desse campo quântico, dessa parte natural, que é o lado que eu trabalho, quando você muda a percepção, eu trabalho isso com meus pacientes, eu trabalho com autocura. Então, a pessoa, eu sempre falo exatamente assim para os meus pacientes, eu não sou Jesus que punha a mão em você uma vez e curava. Sim. Primeira coisa que eu falo. Entendeu? Claro. Outra coisa que eu falo assim, você tem que fazer a sua parte, é autocura. Eu sou uma facilitadora, eu sou um instrumento que tem várias ferramentas que pode te auxiliar, te amparar, mas você tem que fazer a sua parte. E aí eu repito o mestre de novo. Eu falo, Jesus nunca falou eu te curei. Ele falava, tua fé te curou. Então, o que era essa fé? É um fluido que a pessoa soltou e se conectou nessa energia. Nós somos energia e vibração. Matéria não existe. Então, quando o efeito... Na ciência, toda pesquisa tem os dois lados e tem o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Numa pesquisa vai ter a medicação correta, a medicação na proporção que não é, e aquela draja, que é uma draja feita de açúcar, e a pessoa vai tomar aquela draja de açúcar, acreditando tanto que aquilo é um remédio que vai curar, que ela vai se curar. Mas o que curou? Foi a draja de açúcar? Não. Foi a mente dela que entrou em conexão. A sugestão. E ela isso é autocura. Acreditou, né? Porque a gente Jesus já falava, vós sois deuses. E o que é isso? É eu entrar em contato com o meu eu interior, é eu mudar. Mas eu tenho que limpar o meu coração, eu tenho que perdoar, eu tenho que ressignificar. Então, quando eu trabalho no campo quântico e libero essas cicatrizes emocionais e patológicas que estão ali, que dá para formar, dá para datar, não é espiritismo, é ciência quântica, é diferente, é uma ciência que através de micropalpações a minha mão para, onde a minha mão para tem um déficit de energia, a energia está baixa. O que é essa energia baixa? É um baixo padrão vibratório, é um sentimento, é uma emoção negativa, ruim, de lamentação, de lamúria, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Então, tudo isso a gente libera e forma, é a data que passou aquilo, libera. Só que quando libera o campo quântico, se você não trabalhar a sua mente, se você não se conectar com você, e aí sim, se você não conseguir se amar, você jamais vai ser capaz de amar ao próximo. Muito menos conseguir
se conectar com o amor de Deus, que é amar tudo, entendeu? Então, o que eu falo para as pessoas? Elas têm que ressignificar a vida delas. É nisso que, através de outras técnicas, a gente vai limpando. O que é a epigenética, que é uma das ferramentas que eu trabalho? Está acima da genética. Claro que é uma técnica, assim, uma ciência muito, muito profunda, mas, resumidamente, nos dias de hoje, se eu mudar o meu estilo de vida e eu trabalhar a minha mente, conversando, entrar numa profunda conexão com o meu eu interior, consequentemente, eu aprendo a acender essa luz que tem em mim e entro em conexão com esse meu eu superior. Meu eu superior, o que é? Entrar em conexão com Deus, entendeu? E aí, quando eu entro nessa conexão e converso com as minhas células, eu consigo ressignificar. Então, quando chega no milagre, que a ciência acredita no milagre, já foi provado cientificamente que a oração, uma pessoa que ora e tem fé, a chance dela de cura é muito maior da que não tem oração, da que não tem fé. A fé ajuda, por isso porque que eu ela digo, já né? está barrando, ela já está falando não. Então, o que é a epigenética? Se eu falo para as minhas células, vai ficar tudo bem, você está bem. As suas células, elas têm memória. A membrana das células, ela tem cérebro. Já foi provado isso cientificamente. É ali que registra. Então, a tua célula vai falar assim, ok, estamos cada vez mais saudáveis. Mas se você está se negando, não vai resolver, eu não acredito, para mim acabou. As suas células vão falar assim, ok, vamos ficar cada vez mais doentes. A epigenética trabalha muito com essa parte mental lidando. E essa parte mental, conectando com as suas células, é a fé. Com certeza. Então, o milagre nada mais é do que a pessoa que ela conectou, canalizou a mente dela, o interior dela, com Deus. É isso. Para mim e para a ciência que eu trabalho. É isso aí, perfeito. Nós estamos falando com a Silene Paz, né? Que é fisioterapeuta e também tem essa área da ciência, por isso que foi convidada. É assim, ó, eu tenho uma pergunta aqui, é o seguinte, o que você acha, Atos, que é pastor da igreja da comunidade aqui de Bebedouro, você acha que, segundo a pergunta aqui que eu tinha colhido, né, você acha que existe uma incompatibilidade da Bíblia com a ciência moderna? Nós estamos percebendo aqui que, se for por nós, não. Né? Estou vendo a Silene falar e estou prestando atenção. E justamente no meu tratamento, que é dentro da ciência da hipnose, da mente, né? que não é o caso hoje aqui, mas eu percebo sempre na finalização, se eu não for uma pessoa que tem um dom específico de levar a pessoa a acreditar nas minhas palavras, você vai ser mal sucedido. E quando ela acredita, isso para mim já é a fé. Ela está acreditando numa palavra, está acreditando. A hipnose é isso. Se você hipnotiza a pessoa, acreditou, ela vai entrar naquele sistema alfa porque justamente ela acreditou e confiou na minha palavra. Então, levando em consideração essa pergunta, Atos, o que você diria, você que está constante dentro da igreja, que é o público que já está aí, um público legal já, gostaria de saber, sim, para ver como é que está esse manuseio aí sobre a fé, você que é um pastor. Na verdade, o que a Silene disse aqui, né, eu posso resumir em um versículo de Romanos 8:37, né, que o apóstolo Paulo, né, o São Paulo, diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Então você vê que está ligado à mente, está ligado ao meu eu e está ligado a Deus, né? Então quando eu ouço isso, eu aprendo isso, eu acredito nisso, isso é revelado para mim, uau, isso aqui é o que Deus fala a meu respeito, e eu tomo posse disso, exatamente o que ela disse, é o que vai acontecer, eu vou vencer. Romanos 8:37 ou 8:38, se eu não estou enganado. Então, é o que vai acontecer. É uma mensagem, aí eu vou colocar da forma da forma técnica, né, poderia dizer assim, como a gente acredita. Né? E depois eu vou chegar nessa parte aí da ciência para concluir. Mas essa ligação com Deus, essa conexão, né, que nós chamamos de Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos testifica, nos confirma isso dentro de nós. Depois de nosso contato com Jesus, depois de crermos em Jesus. O Espírito Santo, ele testifica. Aonde que ele testifica? Na nossa racionalidade. Sim. Né? Nós somos seres racionais. E ele não nos força. É um toque de consciência e você decide se vai ou não. Se você vai crer ou não, se você vai se amar ou não, se você vai acreditar que você vai passar por esse obstáculo, por essa dificuldade ou não. Então, só para a resposta que ela deu foi muito boa. E só para agregar um pouquinho, né, se é que eu posso. Agora, em relação à fé com a ciência, na verdade, nós temos um Deus que ele é o pai da ciência. Ele criou todas as coisas. Então, eu não posso dizer que a minha fé, que a igreja de Jesus Cristo, ela não concorda com a ciência. Né? Não tem como, porque a Silene usou vários termos aqui, que toda essa ciência, todo esse conteúdo foi criado por um Deus. Não a ciência dos homens. Por isso que está encaixando. Eu percebo assim que tem pessoas, né, são profissionais, que eles usam a ciência dos homens. Por isso que não encaixa. Mas na verdade, Ari... Aí vai ter que ser a opinião dele, né? Porque... Não de Deus, não do universo. Até na medicina é proibido, pelo menos era, né? Uhum. Proibido falar que um paciente foi curado por milagre, né? Ó, aconteceu um milagre, a gente não entende, a gente não explica. Mas nos bastidores, e eu tenho amigos, vários, né? Que já falaram, ó, o médico falou assim pra mim, ó, se você acredita em Deus, então ele acabou de fazer um milagre na sua família. Porque a gente não tem explicação o que aconteceu. Então, não tem como, nunca teve como, eu acredito que isso foi talvez uma falha de comunicação, uma divergência aí que ocorreu no passado, onde se falava, Deus não tem nada a ver com a ciência ou com o cientista. Acho que, mas na verdade, um dos atributos de Deus é que ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, né? E a palavra ciência significa conhecimento. Sim. Ele conhece todas as coisas. Agora, a diferença do conhecimento que ele tem é que ele não só conhece aquilo que é externo. Ele conhece o que é externo e ele conhece o que está dentro de nós. Cada pensamento, cada sentimento, cada motivação, cada porquês, ele conhece. Por isso que ele é onisciente. Então, a ciência, ela anda com a fé anda com a ciência. Deus é o criador de toda a ciência. Ele é o pai da ciência. Ó, uma boa explicação. Tem algumas perguntas aqui. Vocês querem fazer agora? Quer esperar um pouco? Pode fazer mais uma aí. Aí nós vamos fazendo durante o... Eu vou na sequência aqui, então. Tem mais 3 perguntas pra fazer, tá? Tanto pra Silene, tanto pro Atos. A primeira é do Reinaldo Silva. Ele falou assim, ó, pergunta pra doutora Silene, sou ex-alcoólatra, fui em vários psiquiatras, tomei todos os remédios que existem na ciência, não consegui parar na hora que cheguei no fundo do poço, procurei Deus, hoje não bebo mais. O que a senhora acha? Bom, eu acho que quando você foi, primeiro você teve que passar por todas as suas adversidades e você estava procurando fora para resolver para você, que é o que eu vou relacionar à dor. Muita gente vai no médico, vai no hospital, vai na fisioterapia, querendo que o médico dê um remédio milagroso. Eu quero uma pílula que me emagreça para sempre. Eu quero que a doutora ponha a mão em mim e tire a minha dor. Então, quer que o outro te cure. Quando você não achou mais esperança em nada, caiu no fundo do poço, e aí você entrou em conexão e realmente foi buscar a sua autocura, se conectou com Deus, aí sim você fez a sua parte.
E aí você com certeza foi num lugar abençoado, que te deu acolhimento, que te ajudou a enxergar aonde estava, e você ressignificou, mudou a sua percepção, viu quais eram as dores que você estava fugindo através do álcool, por que você precisava beber, quais eram as dores que estavam ocasionando, quais eram as feridas que estavam ali. E aí você ressignificou, porque você foi muito bem amparado. Então, o que mudou? O que mudou é que você, nas outras vezes, você estava procurando fora uma coisa que na igreja você encontrou que era dentro de você, conectando com Deus. Boa explicação. Olha, pode fazer mais uma aí? Tá. A outra é pra ela também, mas sim também pro Atos, tá? Mas eu vou fazer já com ela pra concluir. Silene, qual sua expectativa para a ciência, saúde mental da humanidade para o futuro? Bom, se eu pensar num futuro a longo prazo, realmente vai evoluir. Entendeu? Nós estamos na espécie, é uma evolução, o planeta está em evolução, nós estamos no que na Bíblia fala que é um momento de apocalipse, de transição. Então, todas essas dores, esses sofrimentos, quem conseguir se superar, conseguir se conectar, conseguir manter a sua mente alinhada com Deus, ela vai vencer essas fases. Isso para mim é vitória e não fracasso. Agora, muita dor e sofrimento vão ser necessários porque o homem destruiu o planeta. Vamos encarar esse planeta como um organismo. E o homem esquece que ele é apenas um órgão, uma célula desse organismo, e se sente o dono. Então tem as suas consequências. Quando um homem chega a criar um vírus para matar a humanidade, olha ao nível que chegou. Então, dentro disso, está trazendo muita dor e sofrimento. Então, eu acredito que a ciência quântica, a ciência da autocura, de você ressignificar a sua vida, de você se alinhar, de você mudar o seu estilo de vida, isso já chegou. E é nesse caminho que vai, de sair do ciclo vicioso da medicação. Não que uma medicação não seja importante, não que a medicina tradicional, uma cirurgia, não seja no momento certo, na hora certa, importante. O que não pode é as pessoas se permitirem a ser dependente de um ciclo vicioso de medicação. Eu tomo um remédio para depressão, aí o remédio da depressão me dá tontura, aí eu tomo da tontura, me dá mal-estar no estômago, aí o do estômago dá dor de barriga, aí o da dor de barriga me dá mal-estar, o da mal-estar mexe com a depressão. Quer dizer, aí você toma um remédio para curar o outro, e isso vai implodindo o seu organismo, vai explodindo o seu organismo. Então, realmente, o que é o futuro? É coisa simples, é a natureza, é o homem lembrar que ele faz parte da natureza, que ele também é um animal que faz parte desse ecossistema. E aí sim, ele respeitar o solo, respeitar os animais, respeitar as plantas, respeitar o próximo. Entendeu? Quando se alinhar, quando trabalhar a sua mente, o amor. Eu acho que quando o homem conseguir atingir o amor, esse auto-amor, para depois ter o amor ao próximo, aí ele vai estar conseguindo aprender e conviver com esse amor de Deus, que é dar sem receber. Neste momento, é isso que é a ciência do futuro, é você se conectar com o básico, se conectar com os nossos antepassados. Como eram os povos primitivos? Os índios, eles funcionavam respeitando a natureza, sabendo que eles eram parte dessa natureza. Isso se perdeu. Mesmo dentro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, eles também tinham esse raciocínio de pertencer, e eles acreditavam. Então, por exemplo, lá no tempo, na época de Noé, ele parecia um doido falando que ia ter ia acontecer o que aconteceu, e o povo não acreditou. É a mesma coisa nos tempos de hoje. A gente está vivendo momentos de dificuldade e as pessoas não acreditam. Então, quando você parar de procurar fora, de procurar o carro legal, não que não posso, o dinheiro é uma energia e depende da maneira que você usa. Você tem que comandar o dinheiro e não o dinheiro te comandar. Então, quando a pessoa parar de procurar fora, parar de procurar no outro, eu não posso entregar a minha felicidade na mão da outra pessoa, está pesado demais. Eu viro um peso, porque a pessoa também está buscando se solucionar, ser feliz. Então, quando entrar nessa conexão, isso para mim, eu já trabalho com essa ciência do futuro e eu acho que ela só vai expandir e prosperar. Não que vão deixar, quebrei o braço, vou precisar engessar, sofri um acidente, vou precisar fazer uma cirurgia, mas tem como você trabalhar com a prevenção para evitar chegar nesse ponto. Isso é uma realidade, né, que ela falou em sentido da medicação, né?
como a gente trabalha todo dia, a gente tira por mês ali um caminhão de antidepressivos e calmantes, né? O pessoal que é paciente está assistindo, ele sabe disso. E é uma prova muito grande que você pode tomar quantos anos você quiser, né? Você pode tomar 1 ano, 20 anos, 30 anos. Agora, por que nunca vai chegar numa concessão de cura, de qualquer coisa parecida? Porque o remédio, ele age diretamente na química do corpo, não na mente. O problema a origem é a mente. Então, se nós partir de um princípio, a pessoa chega, tira, passa, faz todo aquele processo, né? Ah, mas eu vou ter que tirar, eu tomo 15 anos, eu tomo 20, eu vejo todo dia. Mas não vai dar abstinência. Você vai passar uma primeira semaninha, tal, aqueles vômitos, aquelas coisas lá, porque você tomou uma porcaria. Você entendeu? Então, é preferível a pessoa ela ficar assim, ela fica em pé, ela fica forte, ela vai para sua igreja, ela vai para o seu trabalho, ela vai para onde ela quiser ir, mas não fica nessa dependência. E é uma realidade isso daí. Só que embutiram. A sociedade, seja lá dos laboratórios, isso é uma coisa que eu sempre falei, eles embutem muito rápido, né? E conseguem, né? Fazer a cabeça da Silene Paz que ela tem que tomar remédio. Então, você fala assim, não, pera aí, o remédio não vai te ajudar. Ele vai apenas dar um tipo de um sustento, né? Mas, ele é paliativo. E digo sempre assim, ó, você está com uma dor de cabeça no corpo, pega um Rivotril, um Alprazolam, qualquer desses calmantes, toma que ele anestesia tudo, você não sente mais dor, cara. Então, tem coisa errada, só que eles não querem perder essa fatia que é trilionária para eles, entendeu? Olha, tem mais alguma pergunta aí? Mais alguma, sim, peraí, deixa eu achar aqui. Tem uma bem interessante aqui, aliás, do Leonardo Campos, que ele é de Florianópolis. A Bíblia... Calma aí. Uma pergunta para o pastor. A Bíblia fala demais em perdão, mas se um homem que violentou uma mulher se converter verdadeiramente e acertar Jesus como o único salvador... Peraí que tem continuação aqui. E esse homem que violentou ter o perdão de Deus... mas não ter o perdão da mulher violentada. Qual o seu destino? Deu pra entender? Ou quer que faça de novo? Não, eu entendi. Ele tá raciocinando. É que eu falei picado porque tá picada a pergunta aqui. Vamos simplificar, ele cometeu um pecado e se arrependeu do pecado, né? Eu gosto de usar sempre um exemplo a respeito do tamanho do pecado, né? Se a pessoa roubar uma caneta ou roubar uma carreta, ambas, da mesma forma, está pecando. Mas a consequência de roubar a caneta vai ser diferente da consequência dela roubar a carreta, né? Então, primeiro, algo desse tipo, ele se converte, se arrepende de verdade, só que ele vai ter consequências, né? Vai responder penalmente, vai passar por vários processos, mas se ele se arrependeu, como nós vemos vários casos na Bíblia de pessoas que assassinaram outras, mas se arrependeram, elas obtiveram o perdão. Então, qualquer tipo de pecado, independente de qual seja, se a pessoa se arrepende, por isso você que está aí assistindo a gente, de repente você está aí por acaso mexendo no seu celular e parou aí nessa entrevista, não é por acaso que você está assistindo isso. Se você fez qualquer coisa na sua vida e você se sente culpado, você sente que não tem jeito para você, se de coração, de forma sincera, você se arrepender, entregar sua vida para Jesus, como no exemplo citado, você vai ter perdão. Você vai ter uma nova vida, você vai ser transformado. Esse Deus que nós estamos falando aqui, que eu e a Silene, o Ruari, ele vai te auxiliar, ele vai te dar força, ele vai te ajudar, porque é assim que Jesus Cristo faz. Agora, se a moça não perdoar, né, que é algo muito difícil, realmente, a gente passa por esses problemas na igreja, né, em lidar com o perdão, tem que ser feito um trabalho com as pessoas abusadas, né, com as pessoas agredidas, porque baseado no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, dos versos que Jesus ele diz
perdoe todo aquele que te ofendeu, assim como eu te perdoei. Então, a oração ele faz um pedido. Pai, me perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, né? Melhor dizendo. Então, para você ser perdoado por Deus, é necessário você perdoar o seu irmão. É necessário que haja perdão. E eu sei que tem muitas pessoas que vão ouvir isso, que vão assistir isso e vão falar, mas o que eu passei você não sabe, para mim não tem jeito. Eu perdoar aquela pessoa que me feriu, que me maltratou. O que ela fez comigo você não sabe. Eu quero te falar que o que Jesus te perdoou, o que ele te perdoa todos os dias, o perdão que está disponível para você todos os dias, é com certeza muito maior do que o que a gente sofre ou sofreu. Eu não quero ser insensível, mas a morte de Jesus na cruz foi a pior morte da época. A humilhação que ele passou foi a pior humilhação da época. Então, tudo isso para nos perdoar, porque havia um escrito de dívida diante de Deus, o Pai, que nos condenava. Jesus foi lá, se ofereceu, se entregou para morrer numa cruz, né? E na Páscoa ele foi ressuscitado. Daqui a pouco nós estamos na Páscoa, né? Na Páscoa ele foi ressuscitado para que nós tivéssemos perdão, para que hoje nós pudéssemos acessar a presença de Deus. Então, a pessoa que erra, ela vai ter as consequências. Ela tem o perdão de Deus se ela se arrepender sinceramente. Naturalmente falando, ela vai ter as consequências. Agora, a pessoa que foi ferida, ela precisa liberar o perdão. Ela precisa liberar o perdão, porque há uma condição na oração do Pai Nosso. A Bíblia diz que para que Deus perdoe ela deve perdoar o seu próximo. E um dos discípulos, ele pergunta para Jesus, em certa ocasião, e nós vamos voltar na fé. Em certa ocasião, ele pergunta: Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar a pessoa Tava pensando nisso agora. a pessoa que pecou contra mim, a pessoa que me ofendeu? Até 7? E ele fala, o número 7 é um número simbólico na Bíblia, é um número de Deus, é um número completo. E ele fala todo orgulhoso, né, nós podemos imaginar ali no texto, até 7 vezes, Jesus, achando que Jesus fosse elogiar ele. Mas Jesus, ele diz assim, até 70 vezes 7. 70. Ou seja, não que seja um número exato, mas quando fala desse número 7, e Jesus usa vezes 70, quer dizer que todas as vezes que alguém te ferir, alguém te machucar, alguém te ofender, você deve perdoar. E perdão, só para concluir isso aqui, esse discípulo ele diz assim então para Jesus, Jesus então aumenta a nossa fé. Uma das grandes debandadas de pessoas da igreja não é por causa de Deus, não é porque se frustrou com Deus, mas é porque se frustrou com pessoas. Pessoas a frustraram, ela colocou expectativa em pessoas, essa pessoa decepcionou ela. É o próprio universo humano, né? E ela não consegue perdoar a outra pessoa. Ela não tem nada contra Deus. Deus não fez nada para ela. Mas a pessoa que está ali, o pastor, o obreiro, o irmãozinho do lado, o músico, alguém ofendeu ela, ou ela se decepcionou com alguma coisa, e ela se afasta da fé. E então, uma das maiores, se não a maior, coisas que nos fazem... deixa eu reformular. A fé, o maior ato de fé que nós podemos ter é quando nós perdoamos as pessoas. É o único lugar onde nós vemos os discípulos dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Então a pessoa que está passando por isso, ela precisa perdoar, ela precisa liberar o perdão. Não é fácil. E ela diz para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. E só mais uma coisa, o perdão, quando você perdoa alguém que te feriu, não quer dizer que você vai parar de sentir
raiva daquela pessoa, ódio. Não quer dizer que o machucado que foi causado em você não vai parar de doer, ou você não vai mais se lembrar do que ela fez para você. Você vai continuar sentindo aquilo, mas você vai liberando a sua fé, você vai confessando, você vai externando isso. Eu perdoo o Ari, porque o Ari brincou comigo, porque o meu time perdeu, e aquilo me machucou. Porque o Palmeiras perdeu ontem do São Paulo, o Ari brincou comigo e me machucou. Mas eu perdoo ele, mas amanhã continua doendo. E eu lembro disso, eu torno a dizer, em nome de Jesus eu perdoo de novo o Ari. No outro dia, daqui a pouco vai ficar igual uma cicatriz. Você vai lembrar, mas não vai mais doer. Então esse é o processo do perdão. É interessante. O que ele está falando, a gente percebe nos tratamentos, por exemplo, uma pessoa ela chega para a Silene Paz e ela fala o que não deve para ela. Então ela cria esse mecanismo mental, o que você está falando, isso dentro da minha ciência, eu não quero entrar muito em deixar mais aí. Mas quando ela cria aquela dimensão, ficou uma gravação, como se fosse um computador. É incrível. É incrível. Você pode estar esquecido, passou 5 anos. Você está num local, ela está no canto ali, você não viu ela ainda. A partir do momento que você virar e o seu cérebro, juntamente com a tua mente, captar aquela pessoa, automaticamente ele vai lembrar o que ela fez para você. Então a raiva não fica para a pessoa, fica com você. E essa raiva ela vai te corroendo. Ela vai te corroendo, porque toda vez que você chegar a ver aquele cidadão, você não vai ficar bem. Uhum. Então o perdão que você está falando, né, ele tem sentido. Se você chegar para a pessoa, pode ser o pior inimigo. Ela é minha maior inimiga. Então eu chego para ela, eu vou desarmar rapidamente com esse perdão. Eu falo, Silene Paz, você me desculpa, você me perdoa pelo que eu te fiz. Você fala assim, eu tô me humilhando. Não importa se eu estou me humilhando. Só que a partir desse momento que eu fiz isso, é problema meu. Porque quando eu ver ela a próxima vez, a minha mente não vai deixar eu negativo. Ruim, mal, não vai me incomodar. Agora, se ela não perdoar, ela vai ser incomodada por resto da vida. Que é justamente o mecanismo mental. Por isso que tudo, as origens, é ali que tem que estar, para que a gente possa chegar num princípio de perdão. Eu sei assim, em nome de Deus, eu sei que eu tenho que perdoar em nome de Deus. Deus não vai perdoar por você. Deus não é uma lâmpada maravilhosa que você passa lá um paninho e sai um escravo e faz o que você queira, não é? Verdade. Concorda comigo? Concordo. Porque o mágico da lâmpada, olha, eu sou seu servo, o que você quer que eu faça? Creio que Deus não vai fazer isso. Não. Então, o que nós temos que fazer? A minha atitude de ter a fé em Deus, né? Levantar a cabeça, que eu falo para os pacientes, falo assim, eu posso. E vou. E simples, não precisa complicar, entendeu? Só que precisa ter essa evolução. Wala, tem mais alguma pergunta? Tem sim. Só deixando claro que o São Paulo ganhou do Palmeiras, mas tem outro jogo ainda. Não, nós vamos chegar lá. Pode ficar tranquilo. Eu creio. Domingo nós tiramos a diferença. Pode ficar tranquilo. Deixa eu mandar uma pra Silene aqui. E também deixar claro que, se der tempo, a gente vai lendo todas as perguntas até o final aí. Silene, você tem conhecimento sobre... Calma aí que sumiu aqui. Você tem conhecimento sobre meditação? Você sim conta mais sobre como funciona. Sim. São várias ferramentas. Eu trabalho muito com Mindfulness, que é você trazer a sua mente para o momento presente. Entendeu? Então, tem que entrar num relaxamento, tá? Eu também tenho formação em hipnose como o Ari, mas eu uso muito mais de outras ferramentas, porque as pessoas às vezes têm medo, enfim, cada caso é um caso. Vamos falar da meditação, da visualização terapêutica, que é muito o que eu faço. Então, esse Mindfulness, a pessoa entra em relaxamento, existem várias formas de você respirar de acordo com o problema, como está o seu emocional, e aí você vai... se conectando de acordo com esse problema. Então, se de repente, eu tenho nessas visualizações terapêuticas, nesse Mindfulness, por exemplo, eu tenho uma delas que é do perdão. Vocês estavam falando em perdão, eu vou citar, aproveitando e linkar e citar de exemplo. Por que perdão? Porque quando você se libera desse lixo mental,
que é aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento, você se cura. Quem se libertou foi você. Porque a pessoa, às vezes, nem lembra mais que você existe, está tocando a vida dela, está sendo feliz, e você que está com mágoa, ressentimento. E quando você envia para o teu cérebro, que você está remoendo as suas emoções, o cérebro ele é primitivo, ele não sabe que você não pôs um pedaço de alimento ali para começar a digestão, você está digerindo. Então ele começa a liberar substâncias químicas para que comece o processo de digestão. E aí não tem nenhum alimento ali. Então vai começar a bater as paredes, vai começar a soltar o suco gástrico. O que, que vai acontecer? Úlcera, gastrite, câncer. Por quê? Porque você ficou digerindo as suas emoções, entendeu? Uma contrariedade indigesta. Quando você tem dificuldade de esvaziar, de eliminar, de perdoar, o que, que acontece? Você vai prender o teu intestino. Vai ter problema ali naquela região. Consequências, né? Por quê? Porque é você que está com isso. Então, o Mindfulness, que é uma das técnicas que eu uso de ferramenta, é exatamente isso. E mesmo quando eu coloco o paciente na técnica, porque é um processo, as pessoas têm muita dificuldade em trazer a mente para o momento presente. E é difícil, gente. Se você testar, a gente está aqui, mas está pensando lá o que tem que fazer em casa, o que tem que fazer mais tarde. E, por exemplo, a dança, ela trabalha muito você trabalhar um momento presente. Porque se você pensar em outra coisa, você erra, a sequência sai do ritmo, perde a postura. Então, e como eu cresci dentro da dança, para mim foi muito fácil aprender a trabalhar a mente no momento presente. Mas se eu não conseguir concentrar a minha mente, trazer a minha mente, o passado já foi, eu tenho que fazer dele um degrau, um aprendizado, mas eu não posso ficar com remorso, com ressentimento, com mágoa, com culpa, porque eu não estou vivendo, estou me prendendo no passado. O futuro não existe. Ai, Silene, como não existe? Existe o presente para você planejar, programar o seu futuro e correr atrás. Mas se você ficar sofrendo, quantas vezes você que está ouvindo sofreu por uma expectativa, quando eu chegar lá eu vou falar isso, e quando ele me fala isso eu vou falar aquilo, e aí a pessoa nem vai ou nem fala nada. Então ansiedade é sofrer pelo futuro. Então, trazer a mente para o momento presente é a primeira coisa que eu trabalho com as pessoas. Depois, quando ela consegue isso, ela tem que entrar em contato em quem é ela, para que ela está aqui na Terra, quem sou eu, você se conhece? Autoconhecimento, eu trabalho com autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu já sei os meus defeitos, eu já sei quais são as minhas impulsividades, o que me desequilibra. Por exemplo, a Silene. A Silene, se estiver muito cansada, o pavio dela fica mais curto. E aí eu fico mais irritada, mais chata, posso ficar mais grossa. Como eu me conheço, quando eu percebo, eu falo, Silene, você está cansada, respira, as pessoas não têm culpa. E aí eu controlo as minhas emoções e não saio aí, para depois a gente se arrepender. Então, é isso, eu trabalho sim com visualização terapêutica, com mindfulness, mesmo quando a gente trabalha numa parte da neurociência que eu trabalho, que é esse conversar com as suas células. O que acontece? Para você conversar com as suas células é porque você conseguiu muito um treinamento da sua mente para trazer para o momento presente. Então eu trabalho sim e muito no processo de autocura. Perfeito. Mais alguma pergunta? Quer já fazer agora? Pode fazer. Agora para o Atos, tá? Pergunta para o pastor Atos agora. Pastor, você sabe dizer se a igreja tem soluções pensada para casos de pessoas que buscam... Só um minutinho. Vamos lá, vou começar de novo. Pastor, você sabe dizer se a igreja tem soluções pensadas para casos de pessoas que buscam a igreja para se livrar de vícios ou depressão? Ou, dependendo do caso, que procuram a igreja, vocês orientam a pessoa a procurar um profissional da área que ele precisa? Deu para entender, cara? Sim, sim. A pessoa a pessoa tem problema com vício, né? Nós acabamos até de ver um testemunho, né? Uma pergunta feita a Silene, né? De alguém que era alcoólatra e hoje não é mais, né? Ele procurou a igreja. Mas nós indicamos casas de recuperação, clínicas de recuperação, e ali nessas casas de recuperação tem assistente social, tem psicólogo, o início do tratamento tem o uso de medicação, né, para a pessoa
ela conseguir passar pela abstinência de uma forma mais tranquila. E no caso de depressão, também a gente indica profissionais. A minha esposa, ela é pastora e psicóloga, né? Então, sim, a igreja tem essas questões pensadas, né? Se a pessoa chega lá hoje com depressão, um exemplo, né? Algo que está sendo muito comum hoje. Nós vamos falar para ela a respeito de quem ela é, da identidade dela, né? De acordo com a fé em Jesus. E também nós vamos indicar o psicólogo, a psicóloga para ela, porque nós acreditamos, né? Como nós dissemos há pouco aqui, que a fé e a ciência, elas andam de mãos dadas, né? Elas não podem andar separadas. Então, sim, nós temos isso pensado, sim. Legal. Uma boa resposta. Mais uma? Aí eu já... Eu vou fazer mais uma aqui então. Tem como... Acho que é pra todo mundo essa aqui. Tem como perdoar sem aceitar o erro que o outro cometeu? Tem como o quê? Perdoar sem aceitar o erro que o outro cometeu. Bom, eu creio que não. Eu creio que não. Porque se você não aceita, você não concorda, é aquilo que eu falei. Toda vez que você vê a pessoa, você vai ficar mal. Vai te importunar, vai ficar te perturbando a imagem daquela pessoa. Mas se você perdoar, você não precisa se humilhar e ir lá ajoelhar no pé daquela pessoa. Você me perdoa. Não. A própria a igreja, a Bíblia, né, explica, né, perdoando 70 vezes 7, né? Eu creio que dentro daquela ciência que eu aplico ali, justamente você tem que sim se inteirar. Eu, por exemplo, às vezes você fala assim, você tem inimigos? Claro, eu mexo com uma área que eu tenho bastante inimigos, claro. Os profissionais não gostam que eu tiro medicação. Mas eu tenho inimigo? Nenhum. Então, isso que é importante. Não importa se você tem um monte de inimigos. O importante é que você não tem inimigos. Seria a minha resposta. Agora, vocês falam de vocês. Pode falar. Bom, eu tenho para mim que tem isso aí, essa pergunta tem a ver com apego. Eu fico presa, eu tenho apego àquilo que me fez. Então, quando o perdão é um processo, não é assim uma bola de cristal, bate uma varinha e você perdoa. Ele é um processo que vai aos poucos. Perdoar não tem a ver com você voltar a ter a mesma relação que tinha. Perdoar não tem a ver com você, de repente, ter que ter contato com a pessoa. Tem a ver com você se libertar desse lixo mental. Você não precisa concordar com as ideias da outra pessoa. Eu acho que perdão é quando não vibra dentro de você. É que nem ele falou muito bem que não é esquecer. Realmente não é esquecer, porque esquecer é memória. Então, esquecimento, você tem algum problema de memória. Mas você lembra daquilo e vibra. Fica mal, vem a mesma emoção, porque realmente, eu falo sempre para os meus pacientes, é pensamento, sentimento, palavra e ação. Então, quando você pensa, você sente o quê? Não, eu não concordo com aquela atitude, mas eu não vibro mais. Eu consegui tirar aquele mal-estar, eu não desejo mal, eu não quero me vingar. Bom, então, perdoar, mas só que você tem que se desapegar, tem muito a ver com apego. Ninguém é dono da verdade, porque a minha verdade termina quando começa a sua verdade. Tudo vai ter os dois lados. Antes dele dar a pergunta aí, pessoal, compartilha aí pra gente aí, tá bom? Uma pessoa, principalmente, talvez um amigo que você conheça, vai ser legal pra gente aí. Deixar o like também ajuda bastante. Dá o like também, pra gente ficar mais tranquilo aqui. E lembrando que esse podcast aí, ele vai iniciar, ele não vai ser toda quinta, depois eu vou passar, é que o Ala está parado, às quintas eu vou fazer esses dois na quinta-feira, mas depois nós vamos voltar pra terça. E sucessivamente a gente vai ter sempre novidades. Eu quero trazer bastante gente de todas as linhas, independentemente, não vou questionar, cada um com a sua... Mas eu quero que o pessoal conheça, né, tudo que está fora do conhecimento deles, né, que inclusive o Atos está falando coisas aí que, né, muita gente não enxerga, concorda? Ela também. Então, é isso daí. E vamos aguardando aí. E faz esse compartilhamento aí. Aliás, serão todas as terças às 19 horas. Porque tem muita gente assistindo, mas não entra dentro. Faz uma pergunta, entra. Entendeu?
Vamos lá então, Atos. Eu também acredito que é um processo, né? Não tem, é um processo onde você primeiro não se conforma com aquilo com o erro da pessoa, né? Você não aceita. Então, o primeiro passo é onde você não se conforma com aquilo, e quando a gente não se conforma, a gente fica bravo, a gente quer reagir, fazer justiça. Mas com o tempo você vai entendendo, você vai precisando desse perdão, querendo perdoar, né? Para não viver mal, para não viver bebendo um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra, né? É isso mesmo. Não tem jeito. Né? Então, é um processo, como a Silene disse, também acredito dessa forma. São atitudes, né, que realmente a gente tem que repensar sempre. Eu repenso minha vida todo dia. Às vezes a pessoa pergunta para assim, mas você fala que o remédio é isso e tal. Você já tomou remédio na vida? Nunca tomei. Nunca fui num psicólogo, nunca fui num psiquiatra. Mas tua vida foi ótima, né? Não, minha vida foi muito... Eu conheço a luta da Silene Paz, né? Eu conheço ela nessa luta desde quando ela chegou, o Atos, né? A gente joga futebol junto. Quer dizer, cada um tem o seu processo, quer dizer, mas isso daí, a gente tem que trazer esse pessoal até vocês para que vocês possam ter experiência e entender que vale a pena viver. Vocês não concordam ou não? O que vocês acham? Não, eu concordo. O meu lema é sair uma Silene melhor do que eu entrei nessa vida, entendeu? Perfeitamente. E a gente sendo bom nessa vida, porque o que vai realmente levar a gente para a depressão? Eu sempre falo para o paciente, você quer entrar na depressão? Simplesmente vira as costas para os teus problemas. Se você virar as costas para os teus problemas, você vai ver o problemão nas tuas costas, porque ele vai dimensionar e você não vai suportar o peso. Aí sabe o que você vai fazer? Eu quero me suicidar. Eu quero tomar remédio. Vou procurar um psicólogo. O psicólogo vai te segurar 50 anos lá. Você entendeu? Porque é difícil, você entendeu? E você não vai ter uma saída. Agora, se você tomar uma decisão, procurar a Silene Paz, procurar o Ari, procurar a igreja, por exemplo, são saídas que você, com certeza, eu garanto para você que você vai ter um alicerce ali. Ou não? O que você acha, Atos? A pessoa precisa reconhecer que ela precisa caminhar, né? Ela precisa... Com as próprias pernas. Isso, e ela tem essa força e ela tem o universo que conspira, né, para que ela vença, para que ela alcance. Tem um Deus que a ama de forma incondicional, que foi... Está aberto, né? Deu seu único filho. Ari, você tem quantos filhos? 3. Você daria algum filho para salvar alguém? Não. Pois é, ele deu o único dele, Sim. unigênito, que nunca tinha errado, que nunca tinha pecado, que nunca tinha feito mal para ninguém. Vai lá, vira uma pessoa, porque eu amo aquelas pessoas que estão lá, inclusive aquelas que estão cabisbaixa, com a autoestima baixa, que estão pensando em se suicidar, que pensam que não tem mais jeito. Vai lá, diz que eu amo elas e que eu vou dar jeito na história delas, que eu transformo a vida delas. Vai lá, fala isso para elas. Foi isso que aconteceu. Então, há essa força de Deus, o amor de Deus, que está a favor de todo ser humano. O ser humano, ele só precisa reconhecer isso, aceitar isso, tomar posse disso, pegar isso para ele, e caminhar. Que é a trajetória aqui na vida, né? Porque as pessoas, todo mundo acha, né, que, né, Silene, que é o que eu estou vendo, é o que é o real. Não é bem assim. A gente tem que entender. Uma vez eu fui chamado aqui em São Carlos, fui atender fazer uma regressiva lá com um bandido, aquele que matava criança na região aqui, né? E como ele era um bandido, era um senhorzinho, bem velhinho, eu conversava com ele, eu não acreditava que ele era um bandido. Era um pai. Ele era calmo, ele era assim, mas descia aquele psicopata nele naquele momento, entendeu? Então, aí eu demorei 25 horas. Eu fiquei sem comer, mas eu falei assim, eu tenho que colocar ele em transe para me tirar as mortes dele. E tirei. Foi difícil, até foi feito o juiz, né, da cidade lá de São Carlos, ele falou assim, olha,
agora que nós conseguimos, a justiça está levando ele para São Paulo. Mas ele falou assim para mim, assim, olha, Ari, se eu pudesse, o bandido falou para mim, se eu pudesse agora, mas eles não dão oportunidade. O próprio juiz, o próprio advogado, o pessoal que estava lá para levar ele para São Paulo, ouviu o que ele disse. Ele falou assim, ó, se vocês me dessem uma oportunidade, porque o que o Ari me mostrou, né? Quer dizer, uma simples pessoa falou e mostrou para ele, né? Por que não? Mas ele falou assim, ó, se vocês me dessem uma oportunidade, porque eu tenho consciência que não sou eu que faço aquilo ali, é uma psicopatia. Foi o que ele me explicou. Mas tem cura a psicopatia? Tem, com certeza. Então é isso que nós estamos falando aqui. Dentro das possibilidades de cada um, a gente tem que ir direto no assunto. Né? Eu sou muito contra, viu, Silene Paz e Atos, eu sou muito contra de muitas leis. Você entendeu? Eu sei que existiu muita lei, cada um criou a sua, não é lei da igreja que eu estou falando, nem da ciência, eu estou falando lei de homens. Então o cara cria, porque o Freud, porque o fulano, o cicrano, o beltrano, eles criaram a lei dele, mas o que ele ajudou o mundo? Então quando eu me propus fazer isso daí, eu posso dizer que eu ajudo. Eu tenho 45 anos de profissão, eu sei que tem milhares de pessoas que saem da depressão e do suicídio comigo, e ajudei muita família. Mas é questão da pessoa olhar assim, que nem você é um pastor, ela é uma profissional, falar assim, ela consegue. Então, dentro disso daí, Silene, eu falaria o seguinte, eu não fico preso em leis, eu não fico atrás porque você vai para o lado da hipnose, porque o Freud achou a hipnose de pouca monta, ele não conheceu a hipnose, pô. Como não? Eu já fiz parto sem dor, piorreia, a pessoa não entrava em dentista, mas é um processo. Você está entendendo, o Atos e nossa amiga? Então, eu acho que tem um caminho. Você tem um caminho para a pessoa, eu acho que deve procurar esses profissionais. Agora você desculpa dizer isso. Se você for num médico hoje, qualquer médico hoje, o que você vai sair lá de dentro? Remédio na mão. Prescrição, né? Tá, eu sou completamente contra. Eu 100%. Só do antidepressivo e calmante. Por isso que eu não vou entrar em evidência. O que vocês acham, por exemplo? Eu acho que a pessoa tem que sair do papel de vítima. Perfeitamente. É isso porque daí. Deus fez isso comigo, porque minha mãe que é culpada, porque eu tive uma infância difícil, porque o meu pai fez aquilo, porque o governador, porque o presidente, porque o meu patrão, porque o meu marido, porque a minha esposa. Para. Você é responsável pelo seu destino. Pelos seus atos. Então, para de jogar a culpa nos outros. Então, as pessoas entram em todos os lugares, elas ficam nesse papel de vítima que é cômodo e é uma máscara, é para se esconder, é para ela não olhar onde ela está errando, o que ela tem que mudar nela. Por mais que alguém me fez alguma coisa, eu não posso ficar presa naquilo. Mas quais são os meus... Eu trabalho muito com reforma íntima. O que eu tenho que melhorar? Quais são os meus defeitos? Que emoção que provoca ruim em mim aquilo? Eu tenho que mudar a mim, eu não mudo ninguém. Eu consigo com muita dificuldade mudar a Silene. Então, tem que sair do papel de vítima. Olha, tem uma coisa, vocês podem responder aí. Eu sempre digo assim, será que o bandido, o drogado, seja o dependente químico, a pessoa ruim, o psicopata, ele já nasceu no útero já bandido? Será que Deus mandou ele já bandido? Ou ele foi moldado? O que vocês acham? Isso na ciência da sua área e da igreja. Uma pergunta muito forte. Eu acredito que não. Deus tem o melhor para nós. Deus, ele nos ama, né? Eu acredito que são várias coisas em conjunto. A formação, aquilo que a Silene disse no início, a base. A base. Uma pessoa que não teve essa base. Desde o útero, né? Que ela foi influenciada desde o útero, né? Minha esposa está grávida de 5 meses e a gente vê o aplicativo lá, né? Os processos do crescimento dela. Mas desde os 2 meses, 1 mês, a gente ficou sabendo que ela estava grávida. Eu já falava com a minha filha, né? Vai ser mais uma menina, a irmã mais nova da Esther. E já falava com ela, já expressava amor para ela, porque a gente sabe que ela sente, né? Uhum. Então, a pessoa, ela de repente passa por uma estrutura
de família que não ajuda muito, né? Perfeitamente. Mas ainda assim sai pessoas boas. Não, consegue desse salvar, tipo sim. de famílias, né? A gente vê várias histórias aí de pessoas que saíram de um lugar onde todo mundo poderia falar, nossa, ali não tem jeito. Mas ela saiu e ela foi lá e ela Isso é venceu. tudo, Né? E vice-versa, né, cara? Tipo, Exatamente. A pessoa ela nasce num lar né, maravilhoso, berço de ouro, e ela vai lá e assassina os pais com o namorado. História, né, no nosso Brasil. Então, eu acredito que são várias coisas que vai juntando e a decisão dela, né? É lógico que a probabilidade aumenta muito da pessoa ser influenciada por pessoas ruins, de ter vários traumas, ela não querer pensar de uma forma diferente daquilo que ela recebeu, ela quer passar aquilo para outras pessoas. Eu recebi maltrato, eu recebi grosseria, é isso que eu vou passar, é isso que eu tenho, né? Mas ela ainda tem o poder de escolha, ela ainda tem o poder de decisão. Perfeito. E você, Silene? Eu, dentro de algumas técnicas que eu trabalho, a microfisioterapia é uma delas. No campo quântico, a gente consegue achar até 4 gerações passadas, 72 dias antes da mãe ficar grávida, vida fetal, infância, adolescência, até a idade que a pessoa tem. Muito bem. Silene, como isso é possível? Porque tudo que a mãe que está grávida passa, aquela criança já sente. Recebe, né? As 4 gerações passadas, porque quem desenvolveu a microfisioterapia, os franceses que desenvolveram, um deles, ele, antes de tudo, ele foi teólogo, ele era pastor também lá na França. Então, o que acontece? Ele foi em cima da maldição das 70 gerações, entendeu? Que vem aquilo no seu campo. A gente não herda dos nossos antepassados só a cor dos olhos, dos cabelos, o tipo de doença. A gente herda sentimentos e emoções, porque vem passando. Agora, antes da mãe ficar grávida, aquele esperma que fecundou aquele óvulo 1 ano antes, dentro daquele ser humano, passou por emoções que marcou, registrou, e ali é fecundado. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que realmente Deus não tem nada com isso. De jeito nenhum. Agora, o que vai passando... Mas então, aí tem os exemplos de pessoas que nasceu com tudo para dar certo e não deu, e tudo para dar errado e não deu. Claro que ainda tem uma individualidade e a forma da percepção. Alguém na informação, naquela fase cultural, alguém naquela criança que era para ter tudo de errado, alguém ajudou. Pode ter sido um projeto de ONG, pode ter sido um professor, pode ter sido dentro da igreja, pode ter sido alguém. Foi um registro na vida daquela criança que ela falou assim, isso aqui vale a pena. Enquanto o outro pode ter tido todo o berço de ouro, mas vivia num vazio existencial. Sim. Porque é aquela história que eu falei, os pais, de repente, estavam muito ocupados em ganhar dinheiro, em dar coisas, em vez de se dar. Então, a relação foi outra. Então, esse fato de dar certo ou não dar certo, ainda tem, mesmo que está tudo errado e que já deu tudo errado, você tem a possibilidade de ressignificar a sua vida, de mudar a sua percepção, como que você olha. Quando a gente passa por esses impactos externos que eu estou falando, naturalmente o sistema nervoso central tem uma barreira de proteção, que é o hipotálamo, hipófise, a suprarrenal, que disparam hormônios para você entrar em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo e desequilibra todo o seu sistema, mas você pode respirar, controlar as suas emoções. Afora isso, quando você passa por esse impacto, nós temos neuroreceptores, nós temos os órgãos de sentido que percebem o que aconteceu e levam informação para o cérebro, que leva para as suas células. Mas essa percepção que você tem que mudar, que você tem que ressignificar. E isso eu sempre falo para as pessoas, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda de um padre, de um pastor, busque ajuda de um médium, de um dirigente espírita, mas busque ajuda, não fique em casa se vitimizando, se mutilando, busca, não deixa chegar no fundo do poço, nem que seja para um amigo, mas busque ajuda. Você sabe uma outra coisa também que a gente pode dar uma questionadinha rápida aí? É a questão do livre-arbítrio. Então, as pessoas... elas se sentem, né, dentro dessa questão aí de que ela pode fazer o que ela quer.
Então ela fala assim, então eu vejo aí os casais se desintegrando, por exemplo. Aí vem aquele monte de casal, porque nós estamos brigando, estão largando. Ah, mas por quê? Por causa disso, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas o livre-arbítrio foi o que Deus deu pra gente. Então, o que é o livre-arbítrio na minha concepção? O livre-arbítrio você faz o que você quiser. Você quer matar, você mata. Você quer atrair, você atrai. Você quer passar por cima, você passa. Então a pessoa tem esse livre-arbítrio, mas tem um preço. Deus não é um ser de castigo, mas o nosso universo de Deus, ele está de olho. Você engana os olhos humanos, mas não o universo de Deus. Ele aceita 25 horas na sua cola. Então as pessoas acham, eu sempre falo assim, gente, você vai plantar, vai colher. Eu falo assim, você vai mudar a sua vida, você está fazendo isso, vai chegar um momento, o universo vai te brecar, ou seja, Deus vai te brecar, tanto faz. Quando eu falo universo, Deus, universo. Então a pessoa fala assim, não, mas como assim? Tá tudo certo, tá tudo correndo bem. Mas chega um dia, como eu vi uma pessoa, que ele era todo, né? E eu vi falando para ele assim, ó, eu vou pagar para ver. Hoje em dia eu falo assim pro paciente, você não vai parar por amor, você vai parar pela dor. Então ele continua, chega um momento, o universo fala assim, bom, como é que eu vou parar esse homem? Isso é um comando de Deus, pô. Deus está comandando. O cara não quer parar, está passando o seu limite, está nos últimos limites dele. Aí chega o universo e coloca na vida dele, por exemplo, um câncer. Puta, esse cara, ele moda na hora, ele faz assim, ó, ele murcha, ele fica calmo, dócil. É o que eu percebo todo dia. Aí ele olha pra mim e fala assim, porra, você me amaldiçoou, Ari? Eu falei, não, como? Se eu tivesse esse poder... Aliás, eu não tenho poder sobre ninguém, mas eu sei as leis do universo. Então, se está constando isso, que você foi avisado, talvez seria Deus pela minha voz, por que não? Mas eu te avisei uma, avisei 2, 3, 4, 5, 6, aí aconteceu o fato. Aí você olha para mim e fala que eu te amaldiçoei. Então, o que vocês acham desse livre-arbítrio, você pela ciência e você pela igreja? Aí, quem quiser responde primeiro. Que é muito interessante, é uma coisa muito forte dentro do meu tratamento. O livre-arbítrio, se fosse nas palavras da Bíblia, pode virar, não tem problema. Do Boninho, da Globo, ele diria assim, ó, você decide, né? Nós que tomamos a decisão, né? E agora? Pode falar, né? O Alan vai arrumar. A decisão é nossa, né? Então, só que muita gente se esquece que a cada decisão é como uma semente plantada. Sim. E essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Sim. Né? Então, tudo aquilo que você planta, você vai colher, né? Então, eu acredito que em relação ao livre-arbítrio, que cada um tem o poder de escolher aquilo que bem quer, mas depois... Seja o bem ou seja o mal, né? Isso, seja o bem ou o mal e vai arcar com as consequências. Consequências, né? é isso que é isso aí. Não que está totalmente ligado a alguém por fazer tanta maldade, receber aí um castigo de Deus, uma doença. Não, eu não posso te falar isso, né? Você lembra do... Deus não é o Aladim da lâmpada maravilhosa. A Bíblia fala que Deus não nos castiga Deus não nos castiga da forma que a gente merece. Sim. Né? Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso. E ele está sempre dando uma chance a nós. Tanto é que Jesus não pecou e ele foi crucificado. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, ele estava pregando o evangelho, fazendo bem, e ele foi morto apedrejado. Várias outras histórias. Então, eu não posso dizer que a pessoa que faz tantas coisas ruins, ela vai colher de uma forma... Não, eu acho que não é uma matemática exata, né? Tem muitas pessoas ruins que se enriquecem, que tem tudo, tem uma vida boa e morre na velhice e às vezes a gente fica achando assim, oxa, mas essa pessoa fez tanto mal e ela tá, né, não aconteceu nada com ela. Não. Aí é onde entra a questão da pós-morte, né? O que vem depois da morte, né? Que aí já é outro mistério, né? Que foi revelado a nós pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? Sim. Mas
cada um decide o que quer fazer, né? É o livre-arbítrio, né, que fala. Bom, dentro da ciência, nós vivemos num holograma quântico. Sim. E o que você joga é como se o que você faz para o outro, você faz para você. Você marca Bate em e você. volta. É como se fosse um bumerangue e volta com mais força. Sim. Sem contar que tudo que eu faço para as pessoas, de bom ou de ruim, é o que eu falei, nós temos partículas, a matéria não existe. Ai, Silene, não existe. São partículas, elas movimentam tão rápido que eu consigo tocar. Mas o que acontece? A gente marca o que faz para as outras pessoas nos nossos elétrons. É em você que você marcou. Se foi bom, você marcou coisa boa. Se foi ruim, você marcou coisas ruins. Então, dentro desse holograma quântico e a sua consciência de culpa, de erro, porque a sua consciência, você vai saber que você foi malandro, que você foi safado, que você foi desonesto, que você puxou o tapete, que aquela pessoa não me... A sua consciência que te julga. Acima de tudo, entendeu? Deus não, Deus realmente está nessa complacência, nesse amor. Ele deixa que a sua consciência te julgue. Tá vendo? Tá aí, né? A pessoa que está em casa ouvindo aí. É muito interessante, né? Você ouvir opiniões diversificadas, né? Por isso que eu sempre trago, não uma pessoa, duas, né? Eu acho mais interessante. E você viu que não teve conflito, né? Foi uma coisa... Nós estamos aqui quase 2 horas já dando aí batido, nem parece, né? E como é que tá? Você tem site? Você tem... Eu tenho Instagram, canal no YouTube e Facebook, Doutora Silene Paz, entendeu? Aí lá tem quiser achar a Silene? Aí eu explico, tem vários vídeos explicando quais são as técnicas e ferramentas que eu trabalho. A maioria das sextas-feiras, às 19h30, eu faço live no Instagram e posto lá no YouTube. Nessas lives, eu busco trabalhar reforma íntima, trazer as pessoas para essas reflexões. E é bem variável lá, né? A tua clínica, né? Tem de tudo. A dança tem até hoje, né? Tem. Que a gente conheceu a Silene através da dança, né? Bailarina. Bailarina, né? Aqueles palcos da vida, né? Mas eu continuo dando aula de dança até hoje, porque dança, depois de um dia pesado, eu danço. E dança que deu-me todo esse estilo, essa disciplina, esse trabalhar a mente com o momento presente. Sim. Não dá para... É o ar que eu respiro. Perfeito. Primeira academia que eu fui foi na Silene Paz. Então, tá vendo? Ficou forte, né? Já foi. Aí você, Atos, e aí, o que você tem a sua rede aí também? Eu acho interessante, né, o pessoal aí agendar e fazer... Oi? Não é nada não. Agora você fala aí. Acho o pessoal prestar... eu vi que o público que entrou mesmo aqui dentro, né? Eu sei que tem um público por trás meio... Não é tão... um público meio grande. Mas também tem gente que não gosta de pergunta, não gosta de aparecer, aquelas coisas todas, né? Mas anota bem aí, eu acho que foi rever essa live, que ela vai estar aí no Facebook, né? E eu achei que teve muita coisa, muita inteligência aqui hoje. Aliás, falando desse comentário, deixa eu só ler 2 comentários aqui que foi bem legal, que é do Ezequias, que falou: legal, muito bom ver pessoas inteligentes conversando, parabéns a todos. Bom, e o Reinaldo também. Aliás, cada um de um lugar aqui, cara. O Reinaldo é de... Um é de Taquaritinga. Eu perdi aqui. Teve até Florianópolis aqui hoje. O Reinaldo falou: parabéns aos 3. Olha aí. Obrigado. Reinaldo, nós agradecemos você, viu? Mas e aí, o Atos, o que você pode dizer aí sobre o seu trabalho, os teus Instagram da vida aí? Tem? A gente tá em 5 lugares na cidade, né? Ali na Avenida do Tancredão, a Igreja Ceifa ali, no Centenário, na Avenida Principal, na frente do açougue, ali no extremo leste, na Rua Zero, margeando ali a rodovia, né? Lá no Tropical, onde eu pastorei lá, né? Uma filial, Avenida da Justiça, 377, e na sede, no centro, né? Que é o Pastor Presidente, Pastor Pedro. Às quartas-feiras, 20 horas, toda quarta-feira, nesses locais. E de domingo, às 9 da manhã, ali no centro, né, na sede. E à noite, lá na antiga associação, às 19 horas. Antiga associação. Todos estão convidados, nós
Estamos ali de portas abertas, de coração aberto para receber, né? Todos vocês. Eu acho que a pessoa tem que ter uma fé, pelo menos, né? E, sei lá, acreditar. Pelo meu trabalho, vocês também devem perceber, né, que é bem parecido, né? As pessoas nos procuram para aliviar seus problemas. E é claro, né? Eu percebo assim, nitidamente, que o mundo está problemático. E é em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, é o poder, essas coisas todas aí. Eu acho que o pessoal deveria partir mais para a simplicidade. Eu sei que o conhecimento leva à sabedoria, isso é uma lógica, né? Mas esse conhecimento que a gente tem que ter é simplesmente no simplificado, né? Porque o pessoal, eles embutem muito. A melhor refrigerante é aquele ali, você tem que comprar. A televisão, ela vai impregnando a nossa mente através de sugestões verbais, né? Ou de visualizações, né? Que é o que eles fazem mais, e palavras, inclusive. E você acaba caindo. Então as pessoas chegam na igreja, chegam não sei aonde, pelo menos comigo lá, a maioria sempre tem o problema da ordem emocional, né? Ela está sempre atabalada. Aí eu falo assim para ela assim, se você acreditar que ansiedade, angústia e depressão não é o mal do século, você já está compartilhando, já está participando do meu tratamento para você ter um êxito bom. Fala assim, mas como, Ari? Fala, porque você vai sentir ansiedade pro resto da vida, pô. Por que é problema a ansiedade? Ansiedade, você vai fazer um ato aí, mas não consigo fazer hoje, vou fazer uma prova só amanhã. Você vai ficar ansioso, qual é o problema? Ela não é problema. Amanhã você vai fazer a prova, a tua ansiedade some. Ela é mágica. Você está entendendo? Então, qual seriam as considerações finais de cada um aí? Eu vou dar esse espaço aí. E lembrando, gente, que a gente vai dar uma sequência aí de trazer umas pessoas inteligentes aqui, né? Porque a gente burra, já tem bastante gente aí, né? Que se fala, né? Eu gostei muito nunca conversei a fundo com a Silene Paz. Eu gostei muito das explicações dela, inteligentemente. Obrigada. Você tá de parabéns também, Atos, que as explicações foi lógica, tranquila, você entendeu? Eu creio que entrou na cabeça das pessoas, né? O público que ficou até agora aí, eu creio que tomou assim teve pelo menos um sal, né? Aliás, acabou de falar aqui, Andréia de São Carlos. Obrigado pela presença. Ah, tá. Agradeça ela para mim. Então, por toda essa expressão aí, né? A gente tem que chegar sempre num consenso. Se todas as pessoas mais inteligentes se unissem, né? O mundo seria melhor, né? Mas será que eles deixam? Consideração final. O que você falaria, Silene Paz, a nossa fisioterapeuta aqui de Bebedouro? Se vocês tiverem algum problema, está aí uma sugestão, né? E até emocional, né, Silene? Por que Sim. não? O corpo fala. E eu, com todo o conhecimento que eu tenho e com as técnicas de terapia manual, quando eu ponho a mão, eu sei a emoção que está por trás. Não é só isso. Sim, a pessoa dormiu de mau jeito, tem uma má postura, fez esforço repetitivo, ela tá. Mas, por exemplo, quando eu estou me sentindo muito submissa, não consigo levantar a cabeça, me sentindo cavalgada, eu fragilizo a minha região cervical. Sim. E aí, se eu fosse dormir de mau jeito, eu podia levantar numa boa, se eu não tivesse com essa mente, com essa percepção. E quando eu estou, fica muito pior. Então, assim, até no pôr a mão para liberar a dor, o teu corpo está gritando, o que tem ali? Fisiologicamente, é um ponto de dor, que está ali um potássio que está preso ali dentro daquele ponto de dor. Mas quando você libera uma energia. Nós somos energia e vibração. Mas, assim, o que eu posso falar para as pessoas? Ressignifique a sua vida. Busque o autoconhecimento. Quem é você? Quais são os seus defeitos? Quais são os seus limites? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que te tira do sério? O que te irrita? Por que você está pensando assim? Isso é a base, entendeu? Para você poder entrar e saber quem é você, para você poder se controlar. O que você está fazendo com você? Senta diante do espelho, olha nos seus olhos, entra em contato com esse seu eu interior.
Claro que é muito importante todo esse alinhamento, porque aí você vai entrar no processo de autocura. E dentro da autocura, mesmo quando você procura uma igreja, quando você procura um médico, quando você procura um profissional como a Ari ou como a mim, você tem que fazer a sua parte. Você que libera o perdão. É você que ressignifica a sua vida. É você que vai se alinhar para conectar com coisas boas. Então, você tem que fazer a sua parte. Não fique esperando dos outros. E nem jogue a sua felicidade na mão do outro. Nem cair do céu, né? Nem cair do céu. Porque do céu, hoje em dia, não está caindo nem muita chuva. E quando cai, é daquelas pesadas. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Lembra disso. Que eu vou citar Jesus. Quando a mulher da hemorragia tocou a veste dele e foi curada, é que a fé dela era tão grande, ela fez a parte dela. Sim. Ela saiu da casa dela, ela enfrentou a multidão. É a fé, né? Ela acreditou que se ela chegasse perto dele e tocasse nele, ela ia ser curada. Então ela fez a parte dela. E assim é com você se tratar, com você cuidar da sua saúde. Você não pode se entregar, ficar esperando cair do céu e pondo a culpa nos outros. Saia do papel de vítima, ressignifique a sua vida e tenha humildade, peça ajuda. Esse detalhe chamado vítima é complicado, né? E o ego, né? O ego sabe, é uma coisa grave. Às vezes chega lá, desculpa até a expressão, né? Porque é uma coisa até do tratamento, mas eu conheço... Tem pessoas que chegam lá arrastando a perna, né, para chamar a atenção, talvez do marido ou da mulher, porque isso, aquilo, tal. Fala assim, não, você não é doente, você não tem depressão. Eu analiso rapidamente, né? A pessoa sai depois na terceira sessão, vai embora, ela fala, poxa, tá vendo? Tá vendo? Não é. A gente tenta ser frágil, mas a gente não é, não. A gente pode levantar e marchar. E aí, reconsideração final do nosso pastor de Bebedouro da comunidade, Atos. Eu quero incentivar as pessoas que estão aqui nos acompanhando a ver um relato de um cientista, de um médico, que ele escreveu 2 livros da Bíblia. O evangelista São Lucas, ele era um doutor, e ele também escreve o livro de Atos. E o livro de Atos é o lugar onde mais se fala de milagres, se evidencia milagres, manifestações sobrenaturais de Deus. Eu queria incentivar todos vocês que estão aí nos vendo a ver como que a fé e a ciência elas andam juntas. Leia o livro de Lucas, o livro de Atos, e também quero deixar um verso em Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Que Deus abençoe você e toda a sua família. É isso aí. Eu quero agradecer a presença da Silene Paz e do Atos, né, que nos propuseram a vir aí com boa vontade, né? A Silene veio me correndo, tava dando aula. Tava numa correria também. Mas para ficar rica é assim, eu tenho que trabalhar bastante. Não. Tem que trabalhar. Para você se realizar, tem que ser assim. Para ficar rica no mundo de hoje. Você sabe que você foi uma mulher que teve em televisão, né? E depois, pelo princípio aí, né? Chegou para dando essa gratificação para nós ter você aqui em Bebedouro, né? E independentemente se você foi ou não, né? Você falou do vitiligo, alguma coisa parecida aí. Mas eu me curei. Então, e você se curou e está em pé até hoje. Né? Que, se você vê a Silene Pai 30 anos atrás, ela é desse jeito, né? Ela não envelheceu, ficou tranquila, né? O Aço está chegando, a nova roupagem aí, né? Da igreja aí. Então, isso daí equivale. Então, eu quero agradecer ao público que esteve presente. Nós estamos iniciando esse primeiro podcast aí. Vai continuar. Eu vou trazer várias pessoas que eu acho, né, que vai fazer como nós fizemos hoje. Apesar de ter 2 coisas diferentes aqui, não teve aquilo que eu chamo de incompatibilidade, né? Então, se respeitou. Isso que é importante. E foi falar das verdades. Vocês não concordam? Quer dizer, independentemente a pessoa que teve até agora e está aí
dentro aí do programa, eu creio que ficaram satisfeitos, por isso que eles estão agradecendo aí agora no final. Bastante gente agradecendo. E quero agradecer, então, a presença de vocês. Eu desejo tudo de bom para vocês, sucesso. Obrigada pela oportunidade. E vou dizer para você, independente de tudo, talvez vocês não me conheçam tanto, né? Os Atos a gente joga bola, já jogou bola, um monte de coisa aí. Mas eu tô aí aberto para as pessoas que querem ser abertas para o universo. Porque eu acho assim, se você, até uma igreja, se você entrar, você fizer isso daqui dentro de uma igreja, se fechar muito, você não é fechado, você é aberto às possibilidades. Eu estou errado ou não? Verdade. Ela é aberta às possibilidades. Eu ouvi coisas que é uma área dela aí, que lá em Ribeirão, eu conhecia pessoas que faziam, mas não detalhado. Ela detalhou. Eu achei muito interessante o que ela falou. Muito bom, muito profundo. Certo? E profundo, tá bom? Obrigada. Muito obrigado pela presença e que sucesso para vocês e que Deus acompanhe vocês na jornada de vocês.